Pedrosa, como é que vem o Vasco pro duelo? Vai encontrar o Bahia na segunda-feira, no Dia do Trabalhador, em São Januário, os ingressos já estão esgotados, mas você tem alguma novidade em relação ao time do Vasco? Tem, novidade não ao time titular, que deve ser o mesmo. A novidade é que o Vasco apresentou ontem o Matheus Carvalho, volante que veio do Náutico, apresentou também o Carabarral, que veio do Santos, que a gente comentou aqui durante a semana, e hoje Marlon Gomes e Andrei Santos foram convocados para a Copa do Mundo Sub-20. Eles teriam uma apresentação marcada já para o dia 8 de maio, ainda tem, né? Mas o Vasco tenta fazer com que esses jogadores só sejam liberados depois do dia 14 de maio, depois da partida contra o Santos, inclusive que o Vasco quer jogar no Maracanã. Quantos jogos na seleção aí? Se o Brasil for até a final, são de 5 a 6 jogos. Então, não, mas assim, aí, ele chegando no dia 14, você sabe? perde um joguinho. Exatamente. Tá. Inclusive o clássico contra o Flamengo, aí o pessoal vai perguntar assim, pô, Pedrosa, vai liberar o Marlon? Gente, isso aí é uma coisa completamente normal. O Marlon quer ir para a Copa do Mundo, o Marlon quer representar a camisa da seleção brasileira e o Vasco também entende que é importante para a valorização desse atleta perante ao mercado. O Andrei Santos não tem nem discussão, essa é uma exigência do Chelsea, ele tem que ir para a Copa do Mundo. Mas sobre o Marlon, eu entendo que o Marlon hoje é um reserva com potencial para ser titular, joga muita bola, mas também entendo o lado do jogador e entendo esse pensamento do Vasco da Gama de liberar o Marlon. Ele vai jogar uma Copa do Mundo Sub-20, essa é uma oportunidade que poucas pessoas têm. E não é um torneio normal, é uma Copa do Mundo na categoria Sub-20, né? O treinador é o Ramon Menezes e ele fez essa convocação. Ô, Venê, você tem os outros jogadores aqui do Rio de Janeiro que foram convocados? Foi o goleiro do Flamengo, Cauã Santos, Matheus Nascimento, atacante do Botafogo, e os dois jogadores do Vasco, Marlon Gomes e Andrei Santos. Tinha uma expectativa grande do Alexander, né, do Fluminense. Vários jogadores do futebol carioca poderiam e iriam ser convocados, mas a gente sabe que os clubes não iriam liberar. Então, a CBF não vai entrar numa rota de colisão com os clubes, convocar para depois ter aquele problema do Flamengo, ou Fluminense, ou Botafogo, Vasco, chegar e falar publicamente que não vai liberar o jogador. Exemplo, o Vitor Roque do Atlético Paranaense, que todo mundo sabe que poderia ser convocado, mas o Atlético Paranaense chegou e avisou, nem chama porque a gente não vai liberar. No Flamengo, Matheus Gonçalves, Matheus França, Hendrick, Vitor Hugo, tem o Hendrick do Palmeiras. Então, assim, é normal isso acontecer por não ser data FIFA. Se fosse data FIFA, aí o clube é obrigado a liberar. Mas como não é data FIFA, o clube não é obrigado a liberar. Esses nomes, como o Alexander, o Vitor Roque, eles são super titulares nos times deles. Eles são muito titulares. Então você não tem como liberar um atleta desse, você prejudicar o teu clube, que você paga ali o atleta, você forma o atleta. A gente sabe que a Copa do Mundo é importante, mas não é o caso do Marlon, por exemplo. O Marlon é reserva do Vasco. Esse é o fato. O Alexander não, ele é titular na volância, ele é titular na lateral, ele joga de ponta se for preciso. O Vitor Roque, artilheiro do Atlético Paranaense. Então é natural você não liberar esses atletas nesse tipo de situação.